A África é o terceiro continente mais extenso depois da Ásia e da América, com cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados. É o segundo continente mais populoso da Terra, atrás da Ásia, com cerca de 1 bilhão de pessoas, representando cerca de um sétimo da população mundial e 54 países independentes. Moçambique, oficialmente designado como República de Moçambique, é um país localizado no sudeste do continente africano. A capital e maior cidade do país é Maputo, anteriormente chamada de Lourenço Marques, durante o domínio português. Moçambique é dotado de ricos e extensos recursos naturais. A economia do país é baseada principalmente na agricultura e o setor industrial, principalmente na fabricação de alimentos, bebidas, produtos químicos, alumínio e petróleo. O setor do turismo do país também está em crescimento. A África do Sul é o principal parceiro comercial de Moçambique e a principal fonte de investimento estrangeiro. Portugal, Brasil, Espanha e Bélgica também estão entre os mais importantes parceiros econômicos do país. A única língua oficial de Moçambique é o português, que é falado principalmente como segunda língua por cerca de metade da população. Entre as línguas nativas mais comuns estão o macuá, o tiçonga e o sena. A população tem cerca de 29 milhões de pessoas e é composta predominante por povos bantus. A religião com maior número de adeptos em Moçambique é o cristianismo, mas há presença significativa de seguidores do islamismo. O ensino à distância em Moçambique, as primeiras iniciativas ao longo da luta de libertação nacional, de acordo com Mombasa, em 2013, a educação foi vista pelo povo moçambicano como um mecanismo-chave para conquistar a sua independência. À medida que as regiões libertadas iam sendo conquistadas, as tropas que lutavam contra o regime colonial português procuravam massificar a educação como forma de melhorar os níveis de vida da população. Moçambique é um dos poucos países africanos que ultimamente tem vindo a registrar um crescimento significativo no campo das tecnologias de informação e comunicação. Desde 2001, o país tem vindo a introduzir reformas como vista a adotar as instituições públicas de tecnologias modernas, como forma de melhorar os serviços públicos. No âmbito do setor da educação, um dos ganhos mais notáveis foi a introdução dos conteúdos sobre as tecnologias no currículo do ensino secundário. A consolidação dos programas temáticos no ensino superior e a introdução da educação à distância nas instituições públicas e privadas. A educação à distância atualmente é reconhecida como uma das estratégias comprovadas para minimizar as assimetrias regionais em Moçambique. Entretanto, o governo, reconhecendo que o ensino presencial não seria capaz de oferecer oportunidade de estudo às populações que vivem distante dos grandes centros urbanos, adotou a EAD como estratégia para operacionalizar as políticas públicas de educação. Sendo assim, o desenvolvimento da EAD em Moçambique e o papel do Brasil como parceiro de política pública para a modalidade do país. O Programa de Apoio à Expansão da Educação Superior na República de Moçambique foi instituído em 26 de outubro de 2010, pela Portaria Normativa de número 22 do Ministério da Educação, a ser implementado em sistema de cooperação entre duas instituições públicas de Moçambique e 4 do Brasil. Nesta fase inicial do programa, foram abertas 3 polos de apoio presencial, na cidade de Maputo, que é a capital ao sul do país, e Beira, que é a 1.200 quilômetros na região central. E o outro polo é em Lixinga, a mais de 2.000 quilômetros ao norte. Do ponto de vista da EAD, de acordo com Mombasa, em 2013, após a independência até os dias de hoje, essa modalidade de ensino foi sempre e continua sendo vista como uma das estratégias para minimizar as dificuldades de acesso ao ensino em quase todos os subsistemas do Sistema Nacional de Educação em Moçambique, embora sendo implementada com constrangimentos financeiros e estruturais.
uso dos materiais de estudos no ensino EAD em Moçambique. Na década de 90, mais precisamente em 1983, foram selecionadas 20 pessoas para constituírem o primeiro núcleo de especialistas em ensino EAD em Moçambique. Esses participantes foram treinados nas áreas de elaboração de material radiofônico, escritos, planificação e avaliação, que passaram a ser transmitidos pela Rádio Moçambique, ganhando grande popularidade não apenas do seu público-alvo, mas também de leigos que queriam ampliar seus conhecimentos. Entretanto, o pior inimigo da recém-chegada à EAD no país passa a ser a guerra, que devido às comunicações cortadas e às escolas funcionando com dificuldades cada vez maiores, principalmente no âmbito das zonas rurais, a formação à distância passa a ser interrompida e grande parte dos materiais de estudos e radiofônicos foram perdidos na época. Atualmente, os conteúdos das disciplinas são apresentados em forma de módulos, impressos para estudo individual. Daí, podemos nos perguntar, embora estejamos na era da computação, da microeletrônica e da comunicação, por que a coordenação de ensino optou pelo uso do material impresso? Landim, 1997, vem enfatizar que o importante é ter sempre em consideração que qualquer proposta pedagógica deve estar contextualizada à realidade econômica, social e política de cada país. O público-alvo do ensino EAD em Moçambique encontra-se a maioria na zona rural, e muitos deles são desprovidos de energia elétrica e sem acesso à computação e outros meios tecnológicos. Para garantir a qualidade do material de ensino, houve o envolvimento de uma equipe multidisciplinar, onde o conteúdo científico do módulo fica na responsabilidade dos docentes da universidade pedagógica. O desenho institucional, revisão linguística e arranjo gráfico é feito por técnicos de EAD, e os módulos são apresentados na mesma estrutura e são constituídos por unidades didáticas compostas por lições, cujo nome é variável, existindo módulos com 20 e outros com 40 lições ou mais. A coordenação de ensino à distância em Moçambique oferece 4 cursos de graduação: Pedagogia, Matemática, Biologia e Administração Pública, em 3 polos de educação à distância, nas cidades moçambicanas de Beira, Lixingue e Maputo. A capital, além da UFJF, participam do projeto as universidades brasileiras. Os cursos de graduação são voltados para a qualificação dos professores de escolas públicas e de gestores públicos. No programa, o aluno tem a chance de receber dupla diplomação, já que estão matriculados numa universidade moçambicana e, ao mesmo tempo, em uma das 4 universidades federais brasileiras. A UFJF coordena desde 2010 o curso à distância em Administração Pública, em parceria com a UEM, em Moçambique. A coordenadora executiva do programa Universidade Aberta do Brasil em Moçambique é a professora Kátia Gonzaga. Tem apenas 1/4 da população com curso superior. O programa é extremamente inovador, pois é uma porta de entrada para a África. É uma oportunidade única para a universidade e para o processo de internacionalização que ela vive. Ter um curso que de fato aconteça fora do país, em Moçambique, é uma grande carência na formação de professores e administradores públicos. Além de levar a oportunidade da graduação para centenas de pessoas, o projeto proporciona uma melhora na gestão pública e educação básica. Os 4 cursos da Universidade Aberta do Brasil em Moçambique são coordenados pelo Ministério da Educação com o apoio das universidades brasileiras e moçambicanas e com a colaboração da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, e a Agência Brasileira de Cooperação, ABC. Políticas Públicas Educacionais, Moçambique. Historicamente, nos últimos 5 anos da década de 1980, Moçambique embarcou numa série de reformas econômicas, sociais e políticas. Reformas estas que tiveram como resultado a aprovação de uma nova democracia multipartidária, seguida do Acordo de Paz, trazendo a implementação da economia de mercado. Os desafios atuais são a afirmação democrática, a boa governança e a reforma do setor público. O país hoje conta com altos índices de analfabetismo, aproximadamente quase 50% de habitantes,
cerca de 13% com formação em nível médio e menos que 1% superior. O poder citado visa essas taxas presentes de maneira a reduzir distâncias em tempos e espaços formativos, proporcionando ao lugar um crescimento mais acelerado aos níveis de formação. Assim, foi compreendido que a modalidade EAD seria mais adequada para atender às demandas e desafios locais, configurando-se, portanto, uma modalidade de formação desafiadora e, ao mesmo tempo, capaz de proporcionar um grande salto educacional incluso ao povo moçambicano. Conclui-se que o enfoque sistêmico de concepção, produção e implementação de programas à distância estão garantindo a realização do objetivo nacional do governo. Tradicionalmente, as práticas de avaliação se concentram no uso de procedimentos de avaliação somativa exercidos ao final de determinado período ou unidade de ensino. A presença de uma cultura avaliativa que tende a destacar particularmente a utilização de provas avaliando o grau de aprendizagem do aluno. Nota-se que os métodos mais usados no ensino superior são as provas escritas, com algumas perguntas, as discursivas, sendo acompanhadas e avaliadas pelos professores, apresentando algumas questões abertas e sendo respondidas de forma livre, e, por fim, os exames. Assim, os docentes ensinam a matéria em relação às provas, como também ajudam os estudantes a desenvolverem suas competências em função de seu ritmo de aprendizagem. O processo avaliativo apresenta a função de que o discente absorva o conteúdo e faça a avaliação para conseguir uma nota positiva. Em algumas universidades, existem dois tipos de tutoria: a tutoria geral e tutoria específica. A tutoria geral é de responsabilidade do tutor geral. Os tutores gerais são selecionados entre os melhores professores do distrito com o apoio das direções provinciais da educação e cultura. Estes ajudam o estudante quando tiverem dúvidas do conteúdo, para enfrentar problemas sociais refletindo negativamente na aprendizagem e dúvidas relacionadas à organização do curso. O discente pode se encontrar com o tutor no mínimo 10 horas por semestre. Não é obrigatório, depende da necessidade de cada um. Em alguns casos, o estudante que não tiver bem rendimento ou outros problemas, o tutor pode convocá-lo. A tutoria específica é da responsabilidade do professor especializado numa determinada área de conhecimento. Os mesmos apoiam estudantes em sessões presenciais no período que estiver a ocorrer o módulo da sua área. No ensino à distância, o tutor e o estudante constituem as peças principais no processo de aprendizagem. A tutoria à distância é caracterizada pelo uso de um sistema de comunicação baseado em multiuso de ferramentas ou meios tecnológicos de comunicação com maior domínio do telemóvel. A literacia digital, revelada pelos tutores na utilização do e-mail enquanto ferramenta comunicacional, pode favorecer uma verdadeira interação entre tutores e alunos, bem como a emissão de informações multimídia em fóruns privados ou coletivos, em plataformas diversas adotadas para a gestão das atividades de ensino e aprendizagem. Apesar dessa centralização, não se dispensa o papel motivador do tutor para com o estudante. Com efeito, o tutor precisa ser aquele indivíduo preparado, com competências necessárias para uma atuação desejável, que resume em ter conhecimentos suficientes, habilidades e compromissos com o seu trabalho. Há fragilidades, indicando a necessidade de potenciação do corpo de tutores, uma vez que se revelam bastante inexperientes na sua função.